a gente, como profissional de educação física, ficar atento à questão relacionada à alimentação que esse nosso aluno faz. Primeiro, ele faz contagem de carboidratos? Isso é extremamente importante. Infelizmente, nas pessoas com diabetes tipo 2, é muito frequente as pessoas acreditarem que se ele fizer uma dieta low carb, ele vai conseguir um melhor controle do diabetes. Então, isso é importante a gente conversar com o nosso aluno com diabetes, né? Porque muitas vezes eles deixam, né, dentro dos 3 pilares aí do tratamento, claro, ele passa com o médico automaticamente faz com que ele comece aí a utilizar, a tomar o antidiabético oral, pede para ele controlar ali a alimentação e também fazer o exercício físico. Dentro dessas recomendações, o exercício físico é o que fica por último. Então, a grande preocupação, porque é uma coisa automática, né? A pessoa entende que se ele consome lá alimento com carboidrato, ele acaba aumentando a concentração de glicose no sangue. Isso é fisiológico, vai acontecer mesmo. Só que como a pessoa muitas vezes já vem com um controle ali não muito adequado, então ele associa, né? Ele faz essa associação que é uma associação negativa. Quer dizer, se eu consumir alimento com carboidrato, eu aumento minha glicemia. Então eu não consumo alimento com carboidrato. De primeiro momento, isso aí pode até impactar a saúde da pessoa, já que a gente entende que alimentos com carboidratos contêm também outros nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Mas vamos focar aqui no exercício físico. Então, por que é importante o profissional de educação física entender isso? Quer dizer, o meu aluno está vindo treinar, eu sei que o exercício, para a gente fazer o exercício, é importante lá começar a sessão de exercício, finalizar a sessão de exercício, sempre medindo a glicemia dele, saber se ele está tomando medicamento, que tipo de medicamento que ele está tomando, a gente poder prever aí a resposta do modo que a gente vai aplicar o exercício, né? E que impacto vai ter na glicemia desse nosso aluno com diabetes. Mas também é extremamente importante entendermos que tipo de alimentação que essa pessoa vem fazendo. Porque é muito comum as pessoas com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, começarem a fazer dieta low carb sem nenhuma orientação. Isso vai impactar no exercício de que maneira? Ele certamente vai chegar para treinar com uma glicemia mais baixa, o que pode vir a aumentar o risco de episódios de hipoglicemia mesmo durante o exercício. Então, por isso que eu falei que é perigoso, né? Às vezes só com o conhecimento que a gente tem lá na graduação, trabalhar com quem tem diabetes. Porque você vai aprender que quem usa insulina é que tem um risco maior de fazer hipoglicemia. Então você trabalha lá com quem tem diabetes tipo 2, ele usa antidiabético oral, você fica bem tranquilo com isso, prescreve lá o treino e de repente a pessoa passa mal na sua mão. E passa mal fazendo hipoglicemia. Então, precisa entender que é muito frequente as pessoas divulgarem, né, entre os grupos de pessoas com diabetes, que é importante a pessoa fazer dieta low carb. A gente tem que entender que o que a gente tem como referência? Quer dizer, a alimentação da população de uma maneira geral e a alimentação do indivíduo que tem diabetes. O que se existe hoje? Não existe um padrão. Então, quem é diabético, muito menos esse padrão, né, acreditando que a pessoa, para ter um bom controle de diabetes, não vai consumir nada com carboidrato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para entender o nosso aluno de que maneira que ele está fazendo o tratamento. Né? O nosso aluno com diabetes, ele está tomando lá um medicamento antidiabético oral, está aplicando insulina? Como é que ele controla a alimentação? Que tipo de alimentação ele vem fazendo? Porque a gente sabe que durante o exercício físico, o nosso corpo ele vai precisar sim de uma quantidade maior de glicose. E aí, muitas vezes, o pessoal mesmo, né, comum a gente aprender isso aí em fisiologia, né, do exercício. Mas se eu fizer um exercício lá de leve a moderado, eu estou usando mais gordura como fonte de energia. Tudo bem, pode até estar. Não é exatamente fisiologicamente o que vai acontecer, mas vai ter uma maior contribuição aí da molécula de gordura sendo degradada, já que tem um estado estável ali no consumo de oxigênio. Mas, para metabolizar a gordura totalmente, o que é necessário? No ciclo de Krebs, lá, em toda a operação, precisa também de piruvato. Então, vai precisar de glicose para que essa gordura seja metabolizada de uma maneira
aonde não haja uma grande quantidade, uma grande produção de cetonas. Então, durante o exercício, a pessoa, muitas vezes que trata o diabetes somente com a alimentação, mesmo que faça uma alimentação aí low carb, toma lá o medicamento dela, ou mesmo, né, usa insulina, né, tem diabetes tipo 1, usa lá insulina de ação basal, insulina rápida, e de repente faz uma dieta com uma ingesta menor de carboidratos. Isso tudo bem, só que na hora que ele vier fazer o exercício, o impacto vai ser diferente. E o risco de hipoglicemia, ele sim pode aumentar. E isso, se você não tiver essa informação, o seu aluno com diabetes, certamente você fica muito mais longe da possibilidade de adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado já na primeira aula. Então o erro já começa aí. A pessoa vem treinar com diabetes, o exercício foi o último pilar ali que ele vai se apoiar para tentar o controle, porque ele já está tentando com a alimentação e com o medicamento não está sendo suficiente. Então ele recebeu aí a recomendação de que ele precisa fazer o exercício e ele procurou o profissional de educação física para isso, que é o que é correto fazer. Só que quando o profissional de educação física falha, né, em apresentar o resultado que a pessoa com diabetes está precisando ou está necessitando, ou mesmo naquele momento, é o que ele precisa. É conseguir ter um melhor controle da glicemia dele e, claro, impactar no melhor controle do diabetes. E se o profissional de educação física falha nessa situação, você fica cada vez mais distante de conseguir aí adaptar o exercício ao diabetes e ter o resultado já na primeira aula, que é extremamente importante para a gente, para a pessoa realmente acreditar que o exercício vai ajudar. E o impacto que a gente tem na alimentação, a primeira situação que é importante o profissional de educação física entender é que não existe um padrão para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes quando a gente compara a população de uma maneira geral. Então, para a população de uma maneira geral, de 45% a 60% mais ou menos do consumo de carboidrato do total de calorias que a pessoa consome. De mais ou menos 20% até mais ou menos 30%, 35% de gordura. E de 15% a no máximo 20% do total de calorias aí sendo consumido através das proteínas. Isso é de uma maneira geral, para a população de uma maneira geral. O que normalmente é feito com diabetes? Aí com referência às recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. O padrão de ingesta de carboidrato, proteína e gordura, quer dizer, os macronutrientes, ele precisa ser dosado muito de acordo com a necessidade desse nosso aluno com diabetes. Porque as recomendações de macronutrientes ela é muito parecida. Existem algumas referências de não acrescentar, por exemplo, a frutose, né, na mesma refeição, né, do indivíduo, na principal refeição, colocar a frutose também, porque a gente sabe que isso certamente vai impactar na glicemia, então, da pessoa que tem diabetes. Então, para não sobrecarregar, normalmente consumir aí em outros momentos e não nas principais refeições. Não consumir uma quantidade muito elevada de sódio também, né, por conta que uma boa parte das pessoas com diabetes tipo 2 tem hipertensão. Também as gorduras, né, escolher as gorduras que são gorduras que são de melhor qualidade para o nosso organismo e não gorduras saturadas. Então, essa situação da dieta para a pessoa que tem diabetes é uma coisa muito específica para cada indivíduo. Porque além do diabetes, precisa ter uma visão geral de como está o organismo desse indivíduo. Então, isso é importante a gente, como profissional de educação física, entender essa recomendação, né, da própria Sociedade Brasileira de Diabetes com relação a quem tem diabetes. Então, assim, quem tem diabetes, claro, não vai ficar consumindo carboidrato simples com alto índice glicêmico. Então, isso aí todo mundo sabe, inclusive até a pessoa com diabetes sabe disso. Mas no momento de hipoglicemia lá durante o exercício, de que maneira você vai corrigir uma hipoglicemia se não for através da ingesta de um alimento com carboidrato simples com alto índice glicêmico? Então, são situações que são extremas, mas de uma maneira geral, para o tratamento, sabendo que esse indivíduo tem um problema de aumento da resistência à ação da insulina, que ele tem lá diabetes tipo 2, ou mesmo não produz insulina, ou numa quantidade muito reduzida, tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo LADA, é importante o profissional de educação física entender essa questão da alimentação e conseguir investigar isso, né? Porque não adianta nada a pessoa vir te procurar lá, eu quero fazer um trabalho de força, eu quero aumentar minha massa magra e você colocar ele para fazer trabalho aeróbio, não faz sentido. Então,
A gente tem que ter todas essas referências, e essas referências a gente não pode esquecer de incluir a parte alimentar e conversar com esse indivíduo a respeito da alimentação que ele vem fazendo. Porque, infelizmente, muitas pessoas com diabetes fazem a dieta low carb, a dieta cetogênica, sem nenhuma orientação. Faz de informações que ele vai buscando na rede, vai buscando na internet. Então é muito perigoso você trabalhar com uma pessoa, com um aluno com diabetes, que faz esses tipos de dietas, que são dietas muito restritivas e que vão impactar negativamente no exercício físico.